oração já está inclusive o nosso Janielson Oliveira nos trazendo a palavra. Eu gostaria que os irmãos aproveitassem com atenção, porque o pastor Janielson ele viaja ao Brasil, viaja o mundo, é um homem muito requisitado e está dando o privilégio de poder ouvi-lo nessa noite. É um grande amigo nosso, pessoal, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, sabendo que Deus sempre pode usar. Quero chamar aqui o pastor Fabiano de Bertioga e orar ao Senhor. Bom estar ao seu lado e pode sentar. Hoje dias, diga, é bom estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, uma alegria muito grande estar com vocês aqui esta manhã. Como disse o pastor Joás, por pouco eu não consigo estar com vocês, mas está tudo bem em casa. A esposa esteve bem há 2 dias e ontem foi um dia difícil para ela, tendo saído mais cedo do trabalho, não teve jeito. Tive que levá-la ao hospital ontem, ficou em observação, mas está em casa, passou uma noite calma e hoje de manhã está melhor. Então eu queria ter ficado com ela, mas eu disse ao pastor Joás que também desejava estar aqui com vocês esta manhã. Deus preparou então assim, senti que ela estava estabilizada e podendo estar com os amados esta manhã. Aleluia. Cumprimento a mesa, os pastores, toda essa igreja pela seriedade, o cuidado que tem com a doutrina nessa escola de obreiros. Trago um abraço da igreja que pastoreio aqui em Guarulhos, a Igreja Batista Etnos, está ali no bairro do Bom Clima. Recebo o abraço da nossa igreja ali. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Vocês fizeram a opção por um tema que relaciona o preparo do obreiro com o momento atual da igreja, o momento que antecede o arrebatamento da igreja, o tempo do fim. Quero trabalhar alguns pontos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta segunda epístola de Paulo a Timóteo é a última das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Vocês sabem que o apóstolo Paulo é o autor de 13 epístolas. Esta é a última epístola, provavelmente escrita da prisão em Roma, prisão domiciliar. E depois de escrever essa carta, o apóstolo Paulo ele perde a cabeça. Quem está disposto a perder a cabeça por Jesus? Literalmente, literalmente. Nem todos, tá? Você vai ver esse clima de consternação, esse clima pesado que está nessa carta. O apóstolo Paulo ele tinha um cuidado muito especial com este discípulo, Timóteo. Timóteo ele era grego, mas de mãe judia. E para ser judeu não basta ser filho de pai judeu, é preciso ser filho de mãe judia. Então ele é considerado judeu aqui também. Ele foi encontrado por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. É bem provável que tanto a mãe quanto a avó de Timóteo tenha se convertido durante a primeira viagem de Paulo, ali a cidade de Listra e Icônio. Mas é durante a segunda viagem do apóstolo Paulo que ele descobre esse jovem talento, esse moço de Deus. Capítulo 16 do livro de Atos conta esse encontro do apóstolo Paulo com Timóteo. Daí para frente ele fez muitas viagens missionárias
com Paulo. Paulo cumprimenta ele, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses, o que mostra que ele era um enviado do apóstolo Paulo de muita confiança, muita confiança. O próprio texto de Atos, capítulo 16, fala que ele era um homem de boa reputação entre os irmãos e os de fora. Que tem gente que tem boa reputação entre os de dentro, mas fora da igreja nem tanto. Aleluia. Mas ele tinha respeito da comunidade não cristã. E Paulo então está escrevendo para ele aqui, escreve 2 epístolas, e as cartas, essa primeira e a segunda carta é muito pessoal para Timóteo. As 2 epístolas, Paulo tem uma sensação de que a igreja está no fim dos tempos, no final dos tempos. E essa aqui, em especial, você pode depois dar uma olhadinha no capítulo 4, versículo de número 6, ele sabe que ele vai morrer na sequência, então ele está deixando os últimos conselhos a um jovem pastor. Depois Timóteo, por exemplo, pastoreou a igreja de Éfeso, a igreja que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, também teve um tempo de pastoreio ali. E ele fala que ele já está sendo oferecido como libação, né? Ele fala que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, que já lhe é aguardado a coroa da justiça. Então aqui é uma carta assim com o coração mesmo. Como ele tem essa sensação de que o seu ministério praticamente encerrou, e ele sabe que ele não terá mais tempo, ele está aconselhando esse jovem pastor para sucedê-lo no cuidado com a igreja, tá? Então o que nós vamos olhar para essa carta é exatamente isso, os conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo, e procurar interpretar esses conselhos à luz desse tempo presente que nós estamos vivendo. E como base desses conselhos, nós vamos ler o capítulo de número 3. Eu estou lendo na atualizada, eu sei que os irmãos, na grande maioria, usam a corrigida, né? Mas creio que não haverá problema para a nossa leitura. Diz assim o capítulo de número 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os jovens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Tudo bem. Paulo aqui, ele está dando um perfil da sociedade do tempo do fim. Veja que o versículo de número 1 desse capítulo, ele associa essas características ao final dos tempos. Ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos talvez diante da passagem bíblica com a maior concentração de gente ruim da história. Não está fácil ser crente nos dias de hoje.
Não está fácil ser igreja no dia de hoje, porque nós estamos inseridos como igreja no meio de uma sociedade com esse perfil. E falar de perfil é uma coisa muito contemporânea. Nós temos os nossos perfis nas redes sociais. Então você entende que as características do tempo do fim, do tempo que se anunciaria como o final dos tempos, é esse tipo de qualidade, é esse tipo de característica de pessoas. É no meio de uma sociedade como esta, com essas características, e você, se voltar em algumas delas, você deve lembrar de gente parecida com o que está aqui. Quem já não tem lidado com esse tipo de gente? Ingratos, desobedientes, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres. Aqui uma característica atualíssima: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, parece crente, parece espiritual. E Paulo aqui ele vai exortar Timóteo e falar: olha, desses inclusive, que tem cara de crente, que parece gente piedosa, procura fugir deles também. E ele fala dessa sociedade do tempo do fim como uma característica de corrupção generalizada. É no meio de uma situação como essa, é no meio de uma geração como essa, muito parecida com aquela geração dos tempos de Noé. E o tempo de Noé, ou o dilúvio, é um prenúncio, é um modelo do arrebatamento da igreja. É um modelo do tempo em que o juízo de Deus virá sobre o mundo. E há todo um debate teológico entre pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e assim por diante, não é o tema nosso. Mas o fato é que a volta de Cristo, o segundo retorno de Cristo, prenuncia um tempo de muita dificuldade. E se você está sofrendo uma opressão espiritual, se você está vivendo um tempo de muita luta espiritual, muita preguiça espiritual, não estranhe, porque é o espírito desta época, um espírito do anticristo que já está no nosso meio. É um tempo em que o ministério da iniquidade, conforme o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 2, já está operando. Então o desafio de ser igreja não é difícil ser igreja aqui dentro. Ser igreja é difícil ser igreja lá fora. Não é difícil ser igreja durante a EBO. Difícil é ser igreja durante a semana inteira. Aleluia. Não é difícil ser igreja no domingão à noite, com cantores famosos, com pregadores eloquentes. Difícil é quando você está lá na sua intimidade, na sua particularidade. É nessa hora que é provado se você de fato é crente, se de fato você é igreja, se de fato você é um discípulo de Jesus. Ser igreja nesta geração, e aqui nós estamos entre muitos líderes, pastores, líderes de departamento. Não se enganem, não se enganem. Eventos são ótimos, mas isso não marca o tom da época. Quando acabar este evento, o que vai significar o que aconteceu aqui é como é que você vai viver lá fora no seu dia a dia. Aleluia. E no seu dia a dia você vai conviver com gente desse tipo. No seu dia a dia, inclusive pastoral, você vai lidar com crentes que ainda guardam características como essas. Ou com o pastor que nunca lidou com um crente desobediente, com um crente mais amantes de si mesmos. E hoje nós estamos vivendo uma geração assim, de crentes paparicados, não? Verdade. Você não pode apertar um pouquinho, o cara pula para a igreja do vizinho. É assim mesmo. Não suportam a sã doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo aqui mais adiante que eles não suportam. Aprendem sempre e não conseguem chegar
pastor falando com vocês, eu estou aqui como um crente que está vivendo essa luta, que está vivendo essa batalha, Aleluia. que está enfrentando esse desafio da fé. De fora os rótulos, fora a maquiagem nossa, mas dentro de nós mesmos nós precisamos ser crentes de verdade. A nossa vida cristã precisa ser uma vida profundamente transformada pelo Evangelho. Aleluia. Paulo aqui a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu sei em quem tenho crido, Timóteo. Aleluia. E eu estou instruindo você a ser um exemplo entre os fiéis. Eu estou instruindo você a ser forte. Tantos conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, e eu quero destacar para vocês algum deles. Primeiro conselho de Paulo a Timóteo está no capítulo 1 desta carta, versículo de número 6. Paulo aqui vai chamar Timóteo a ter convicção ministerial. Aleluia. Nós estamos vivendo hoje uma geração de obreiros que estão vacilando. Nós estamos vivendo hoje uma geração de obreiros que ou foram feitos da maneira errada, ou não têm vocação ministerial, Verdade. ou estão frouxos no exercício da sua função. E o apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo a dizer assim: por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. É um tempo de você renascer ministerialmente. É um tempo de você se reacender ministerialmente. A sua chamada ministerial, a sua vocação ministerial precisa ser renovada para que você consiga enfrentar esse tempo presente. E uma escola bíblica de obreiros, espero que tenha esse objetivo de fortalecer você, renovar a sua chamada ministerial. Sabe aquele sonho, sabe aquela vocação que você tem? Sabe aquela palavra profética que você recebeu? Sabe aquele sentimento que você teve? Você precisa reavivar, Timóteo, porque senão você não vai conseguir enfrentar esse tempo presente. Glória a Deus. A palavra reavives aqui, ela tem uma ideia de uma brasa que está apagando, de uma brasa que está com algum tipo de fuligem, de algum tipo de cinza, e que está impedindo que ela faça o seu papel. E não tem nada pior na obra de Deus do que obreiros apagados. Não tem nada pior na obra de Deus do que obreiros murchos. Para enfrentar uma geração corrompida como essa do capítulo 3, você precisa estar ardendo, você precisa estar pegando fogo, você precisa estar incendiado, você precisa estar com esse fogo do Espírito aceso no seu coração. Esse é um tempo de você fazer uma revisão. Talvez você precise parar um pouquinho, parar de pregar. Talvez você precise um pouquinho sair dessa rotina. Talvez você precise sair desse piloto automático que nós vivemos no ministério. Estamos no automatismo. Você tem que pregar todo domingo, você tem agenda, um monte de atividades, e quem ainda tem a vida secular para tocar não é fácil. E você está rodando no piloto automático. Mas a palavra de Deus para você é: reavives o dom de Deus que há em você. Se você quer preparar a igreja para o arrebatamento, antes você precisa estar preparado. Você precisa estar ardendo para Deus. Você precisa estar queimando para Deus. A ideia de um tição tirado do fogo. A ideia de alguém que está em chamas mesmo, em labareda.
mudaram até a última célula para Deus. Só fizeram mudança na história, só impactaram a geração homens que se incendiaram por Deus. Não entre no piloto automático. Não entre nesse automatismo do ministério, achando que a plástica resolve. Não resolve. O que vai mudar é o que está queimando lá dentro. E você precisa ter essa forte convicção ministerial. Versículo 7 do capítulo 1, Paulo ainda diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Você só não será um obreiro covarde se você estiver ardendo para Deus, se você estiver cheio desse poder, desse revestimento do Espírito Santo, porque o poder não está em mim, o poder não está em você. Você pode ter muitos PhDs, você pode ter muitos cargos, mas disso não vem poder. O poder vem do Espírito de Deus operando em mim, operando em você. Para enfrentar esta geração, portanto, você precisa ter forte convicção ministerial. Aonde foi que você parou? Em que momento foi que você desanimou? Muita gente tem ouvido colegas dizendo: eu vou parar. E algumas vezes eu também já pensei em parar. Mas a palavra de Deus para vocês aqui esta manhã é: não é hora de parar. Diga ao povo que marche. Porque clamas a mim, Moisés. Diga ao povo que marche. Mas você precisa ser o exemplo dos fiéis. Você precisa ser um padrão da fé. Segundo ponto que o apóstolo Paulo aqui trabalha com Timóteo, está no capítulo 1 ainda, versículo de número 13, versículo de número 14. Paulo então vai desafiar Timóteo a permanecer com o evangelho genuíno. Aleluia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não negocie a fé. Não é hora de você flexibilizar na doutrina. Não é hora de você substituir o evangelho por coaching. Não é hora de fazer massagem no ego dos crentes, Timóteo. E hoje, como eu disse, nós somos uma geração de almofadinhas. Crentes que precisam a cada culto ser motivados para continuar. E o caminho da vida cristã não é por motivação, é por fé, meus irmãos. Mantém o padrão das palavras que de mim ouviste. É uma ponta das Escrituras. Você quer enfrentar essa geração, você vai só poder enfrentar essa geração com a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você precisará continuar pregando Timóteo a palavra. Você precisa continuar guardando o bom depósito que pelo Espírito Santo você recebeu. Na sua primeira carta, o apóstolo Paulo alertou Timóteo já dessa deformação teológica da igreja. Nós completamos há 2 anos 500 anos da Reforma Protestante. Portanto, 502 anos da Reforma Protestante. E uma das bases, um dos pilares da Reforma Protestante foi sola Escritura, sola fide, sola gratia, Aleluia. solos Cristos. A Deus toda a glória. E a palavra de Deus que foi restaurada pela Reforma Protestante e voltou a ter primazia no culto, precisa voltar aos nossos púlpitos, pastor Sérgio. Aleluia. Ela precisa voltar a ser pregada. Como obreiro, você é um guardião desse depósito que foi dado pelo Espírito Santo. Você não tem autorização de abrir esse depósito e negar
adequado. Para você falar algumas verdades bíblicas, chamar de pecado o pecado, você vai ter que enfrentar essa geração corrompida. É verdade. Se você não estiver certo da sua chamada, que foi o ponto 1, se você não estiver certo da sua função de guardião da doutrina, você não está qualificado para o santo ministério. Você não está qualificado a ser um líder na obra de Deus. Paulo, portanto, aqui exorta Timóteo a manter o padrão doutrinário. Aleluia. Eu sei que há muito debate, há muito pirotecnia, fogo de artifício em torno de doutrinas, e muitas vezes acabamos confundindo doutrina com costumes. Mas o que eu estou falando aqui é de palavra de Deus mesmo, a salvação pela fé. O arrebatamento da igreja é uma doutrina. A justificação pela fé é uma doutrina. A necessidade da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é uma doutrina. E você precisa continuar pregando isso em fidelidade à palavra de Deus. Portanto, se você quer preparar a igreja para o arrebatamento, primeiro você precisa ter convicção ministerial. Segundo Timóteo, você precisa ser um guardião da doutrina. Glória a Deus. Mas ainda há mais para você, Timóteo. Capítulo de número 2. Timóteo precisa aprender a sofrer. Resiliência, Timóteo. A capacidade de enfrentar o sofrimento por amor a Cristo. Essa geração acostumada por elogios, uma geração acostumada a facilidades, não é uma geração acostumada ao sofrimento. E na vida cristã, a vida cristã é um chamado ao sofrimento. Jesus certa vez voltou-se para as multidões que o acompanhavam, e ele ficou olhando tanta gente atrás dele, e ele falou: vocês estão equivocados. Quem não estiver disposto a me amar mais do que a uma família, quem não estiver disposto a amar a mim mais do que os bens materiais, é preciso ter coragem para romper com o meu eu. Aleluia. Participa dos meus sofrimentos, Timóteo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está de brincadeira, Paulo? Aleluia. Eu não quero participar do seu sofrimento, eu quero participar da hora boa, da hora da pizza. Aleluia. Eu quero participar da hora da festa. Isso aqui, irmãos, é a hora da pizza. Tem um monte de obreiro aqui. Mas a hora de evangelizar, a hora de aconselhar, a hora de expulsar demônio, é a hora que exige o seu sacrifício. Todo mundo gosta da parte boa da coisa. Todo mundo gosta. Mas o convite ao evangelho é um convite à resiliência. Senhores obreiras, aprendam a sofrer pelo evangelho. Aprendam a sofrer pelo evangelho. Deus. Certo homem chegou para Jesus e queria saber a respeito da vida eterna. E ele disse: o que eu preciso fazer? Jesus sugeriu algo que ele já sabia. Ele falou: olha, você precisa cumprir a lei. E ele, de uma maneira descarada, ele disse que cumpria a lei desde a sua infância. Mentiroso. Porque se ele cumprisse a lei, não era preciso a cruz. Estava ali um homem justo que poderia morrer por outros injustos. E Jesus foi no ponto certo. Sabe aquele ponto que mexe com você? Sabe aquilo que você precisa abrir mão? É daquilo que você está agarrado até as últimas consequências. É nesse ponto que Jesus está falando com você essa manhã. E ele diz: se você quer ser perfeito, você precisa então vender os seus bens. Claro que não é necessário vender os bens. Deus não faz esse tipo de exigência, mas que você tenha os seus bens, mas os seus bens não substituam a Deus no seu coração. Você pode vender, distribua entre os pobres e você terá um lugar no céu. E ele saiu de cara fechada.
muitas pregações, tem muitos ensinamentos da Bíblia que te faz pensar duas vezes em seguir Jesus, meu irmão. Este caminho não é um caminho para covardes. Este caminho não é um caminho de facilidades. Veja o que o versículo 7 do capítulo 1, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Aleluia! É preciso coragem. E você, como obreiro, precisa aprender a sofrer. Eu estou falando aqui como um jovem, como Timóteo, junto de anciãos, de pessoas com muito mais de ministério do que eu tenho de idade. E os mais antigos estavam acostumados a esse sofrimento. A Assembleia de Deus foi uma igreja com mais de 100 anos, que presbíteros seguravam o abacaxi da congregação, numa quebrada, sem ajuda de ninguém, e depois de um dia inteiro de bater massa, concreto. Aleluia, Jesus! Quantas igrejas não foram sustentadas por esse tipo de obreiro? Hoje, se você não privilegiar alguns obreiros na casa, você perde ele para uma outra denominação. Tem pouca gente querendo vestir a camisa de verdade e apoiar o ministério local. Mas Paulo está dizendo aqui, Timóteo, ser discípulo do famoso apóstolo Paulo não é fácil, não. Ser discípulo de Paulo é participar dos sofrimentos de Paulo. Mas é uma sociedade, é uma geração que não gosta do sofrimento. É uma geração que gosta de facilidade, de atalhos. Ninguém quer estudar, ninguém quer ir para um curso teológico, pagar o preço. Ele tem condição, porque no passado não se tinha nem curso teológico. Tinha que forjar o obreiro, realmente era na trincheira. Mas se você hoje pode estudar, se você hoje pode se preparar, você precisa estar preparado para o ministério. Você precisa ser qualificado pelo ministério. Mas nós não somos uma geração que é acostumada ao sofrimento. Convidar ao sofrimento é um desafio. Inclusive tem um hino, espero que não cante aqui, que diz assim, que você não vai nem morrer se as promessas de Deus não se cumprirem. É mentira. Você vai morrer. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, você vai morrer. Você é um defunto vivo. Você vai morrer, porque a galeria de Hebreus 11 diz que aquela turma que consta ali, desde o justo Abel, eles morreram e não viram promessa nenhuma se cumprindo. E quando você me viu na prova, você não me ajudou, agora eu estou por cima da carne seca, eu estou arrebentando a boca do balão. Isso aí é para você ver. Mas que conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa? O hino dos crentes é como 515. Se pelos vales eu... Quem tem coragem? Quem tem coragem de cantar isso? Você percebe essa mudança de atitude no ginásio, nas músicas que são cantadas. Mas Paulo está ensinando para Timóteo, primeiro, convicção ministerial. Segundo, firmeza na doutrina, Timóteo. Terceira, resiliência, Timóteo. Gente que aprende no sofrimento, mas não abre mão do evangelho. Aleluia! Deus, me retributa até cai mal. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, com obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! Capacitação, eu acabei de falar sobre isso, de pagar o preço pela capacitação. Paulo, ele continua falando para Timóteo aqui, ele diz assim, olha, evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que usam passarão a impiedade ainda maior. E ele conta sobre uma dupla aqui de hereges, Himeneu e Fileto. Verso 18 diz que eles se desviaram da verdade. É gente que fica
exortação a Timóteo em vista do tempo do fim, em vista dos últimos dias. Aleluia. Hoje nós temos muitos recursos. Precisamos fazer uso desses recursos. Imagina como era estudar a Bíblia 100 anos atrás sem internet. Imagina as dificuldades. Você não tinha uma enciclopédia, você não tinha um livro, você não tinha um seminário para cursar, e você precisava dar conta do recado. Deus facilitou as coisas, meus irmãos. Deus facilitou as coisas para chegar nesse tempo dessa geração, nós não termos desculpas. Aleluia. John Piper, famoso pregador norte-americano, ele disse que Deus vai cobrar da igreja e principalmente da liderança o nosso tempo perdido nas redes sociais. Se nós conseguirmos domar, está aqui, me empresta aqui. Aleluia. Se você conseguir domar isso aqui, você vai ser um obreiro aprovado. Aleluia. A revista super interessante desse mês tem na capa dessa revista o novo cigarro. O novo cigarro. O problema não é o conteúdo. O problema é na tecnologia em si, a luminosidade da tela, os efeitos neurológicos que a tela provoca. Está produzindo uma geração de viciados, da qual eu faço parte e você também faz parte. Primeira coisa que eu levantava, o celular já dormia do lado. Eu acordava, pegava o celular para ver se tinha alguma coisa. Agora estou deixando ele lá na lavanderia. Eu vou ter que levantar pelo menos para ir lá. Aleluia. É um desafio. Eu estou falando de coisas práticas com vocês. São pequenas coisinhas que, se você não organizar, você não vai conseguir a capacitação ministerial como você deveria. Nós somos hoje uma geração com muitas distrações. Celular, internet, shopping center, carro. São tantas as coisas que nos distraem. Nós deveríamos ser uma geração de gente muito boa de Bíblia, mas pelo contrário, nós somos uma geração de analfabetos. Crentes que não conseguem fazer a defesa de uma doutrina, não conseguem fundamentar a doutrina na sua igreja, inclusive. E hoje é difícil pastorear, porque você não pastoreia sozinho mais. Pastoreia junto com alguns Nicodemos. Você pastoreia junto com um monte de gente. Então o camarada te ouve aqui, como ele não tem base bíblica nenhuma, ele vai para o YouTube para checar o que você está pregando. É uma geração complicada, meus irmãos. E você precisa ser um obreiro bom de Bíblia. Aleluia. Você precisa ser hábil no manuseio das Escrituras, que maneja bem a palavra. E dentro dessa sistemática, então, Paulo aconselha Timóteo a ter convicção ministerial, aconselha Timóteo a ser um guardião da doutrina, aconselha Timóteo a saber sofrer, resiliência, aconselha Timóteo a capacitação, ser um obreiro aprovado. E ele também trabalha no versículo 22 do capítulo 2. Ele diz assim para Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, não tem nada a ver com sexualidade. Aqui tem gente pregando em cima desse texto, falando sobre paixão sexual. Paulo está falando sobre superficialidades. Esses dias eu estou com um programa novo na Rádio Musical FM, às 16 horas. E eu levo alguns colegas para estarem comigo ali. A gente ia numa sala de aula teológica. E eu chamei um pregadorzão bom aí, cara, com um monte de livro escrito. E quando eu chamei ele uma primeira vez, ele disse que não podia. A segunda não podia. A terceira, ele estava lá na rádio e não quis participar. Eu falei, mas companheiro, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, esse tema que você está falando eu não entendo. Mas eu estou falando da vida de Jesus,
raso, ele é superficial. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, foge dessas paixões da mocidade. É próprio da juventude, a gente sabe disso, tem alguns jovens aqui, quando se apaixona, o olhinho brilha. Uma coisa linda, parece que se ama, mas não ama nada, é paixão ainda. Porque o amor é testado no altruísmo, em se doar para o outro. Verdade. Não podem passar um dia longe e se conversam com o celular, e liga, e os pais ficam bravos, mas não esquece esse rapaz pelo menos um dia, mas não dá, mãe. Isso é próprio de quem é superficial, meu irmão. Porque o dia a dia mesmo, se acordar do lado do marido, vai se acordar do lado de uma esposa, você tomar café da manhã, dormir junto, 1, 2, 3 dias, quando o corpo muda, quando tudo muda, exige profundidade, exige maturidade. Por não ter isso, alguns estão trocando, né? Meu Deus! Divórcio entrou no nosso meio. Entrou de sola. Porque ninguém tem profundidade, ninguém tem compromisso. Mas Paulo está dizendo lá, Timóteo, se você quer ser um obreiro que vença essa geração do fim, você não pode ser superficial. Aleluia! Você tem que ser cheio de valores bem consolidados, uma doutrina bem consolidada, e você vai poder, Timóteo, então, caminhar, vencer. Capítulo de número 4, encerrando, portanto, Paulo vai exortar Timóteo a persistir. No meio de todas essas dificuldades, não pode faltar em nós, obreiros, a perseverança. Perseverar. Você tem que continuar fazendo o mesmo, não dá para mudar. Não tem fórmula nova, você muda os métodos, mas o conteúdo é o mesmo. Você tem que continuar fazendo o que há 2000 anos os verdadeiros cristãos fazem. Mas não, pastor, não é possível. Eu tenho que mudar isso, não dá para mudar. Isso exige persistência. Veja o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 4, verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio, Timóteo, em todas as coisas, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Timóteo, não adianta ficar 100%, metade do ministério, e depois naufragar. Você precisa continuar e cumprir cabalmente o seu ministério. O seu ministério, meu amigo, meu irmão, só vai acabar de 2 jeitos: quando você morrer ou quando Jesus voltar. Até lá, se você pôs a mão no arado, Aleluia! Aleluia! não olhe para trás. Não olhe para trás. Não se incomode com gente que não ouve. Continua falando. Não está resolvendo, continua falando. Porque se tiver uma chance dessa pessoa se converter, vai se converter ouvindo a verdade. Se você facilita, ele até muda, mas mudou porque estava acreditando numa distorção do evangelho. Então você tem que continuar pregando a palavra, Timóteo. Olha, há tempo e fora do tempo, corrige, repreende, exorta. Aleluia! Agora ele fala uma coisa aqui interessante: com toda longanimidade. Não precisa ser mal educado, não, você precisa dar tempo. As pessoas mudam depois de muito tempo. Mas a persistência é, portanto, uma das qualificações finais para o sucesso do ministério. Você vai ver depois, se você ler comigo aí no capítulo 4, a partir do versículo número 9, ele vai contar a respeito de colegas que o abandonaram.
Ele diz assim: olha, Demas me abandonou amando o presente século. Demas de alguma forma se entusiasmou com as oportunidades e ele me abandonou. Só Lucas está comigo, procura vir depressa. Ou seja, muitos que tiveram sucesso ministerial, e você talvez esteja lembrando o nome de alguns que tiveram auge, mas hoje estão na derrota, trocaram o ministério por outros cargos, porque desistiram no meio dessa caminhada. Se você quer chegar ao final dessa caminhada, Aleluia. preparado e preparando a igreja para o arrebatamento, você precisa ser igual Paulo, ouvir esses conselhos de Paulo a Timóteo. Aleluia. Meu desejo é que essa escola de obreiro termine com essa ênfase em mudança, em transformação. Aleluia. Quero convidá-lo a curvar a cabeça nesta hora. Faça uma oração ao Senhor. Você, chamado ao ministério, você sabe dos seus desafios. Converse um pouquinho com o Senhor da obra. Glória a Deus. Pouca foi essa palavra, né? Uma palavra substanciosa e a nível de uma escola bíblica. Eu vou falar que meu pastor Marinésio em Campinas, eu ouvi falar 25 anos atrás. Ele foi para a reunião da escola bíblica, da convenção, e ele disse assim: eu cheguei aqui hoje desviado, mas depois de uma palavra dessa eu me converti novamente. Deus abençoe o pastor Janielson. Ele é escritor da CPD, da Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, e também nós vamos ter essa oportunidade de ver naquele programa da televisão. Vejam só na RIT, né? O pastor sempre está lá em debates bíblicos, né? Eles vão ter oportunidade, como também na Rádio Musical 105, às 16 horas. Né? Ele me chamou, mas eu quis que aquele pregador também, não fui não. Mas, sabe, o pastor Javier, eu vou ter a oportunidade de estar lá com ele, ouvindo e aprendendo, né? Porque homens como esse, eu me inclino a ouvir. Né? Aí a gente pode dizer, como Paulo disse em defesa do seu ministério: eu aprendi aos pés de Gamaliel. O que vocês estão fazendo aqui nesta manhã é aprimorando, caminhando para a maturação, e Cristo crescendo em cada um. Eu estava ouvindo uma exposição sobre John Stott, falando que quando ele falava a respeito de Paulo, quando Paulo era tão centrado no seu ministério, que quando ele escreveu a Timóteo dizendo assim: procura vir comigo depressa. Aleluia. Paulo não queria dizer o que ia acontecer, mas ele sabia que pela lei romana, antes do inverno era aplicada a sentença. Mas Paulo não queria usar aquilo como comoção pública, mas apenas dizia a Timóteo: procura vir ter comigo depressa antes do inverno, porque depois você não vai ter a oportunidade. Aleluia. E trazendo uma aplicação, Aleluia. você deve fazer isso antes do inverno. Aleluia. Nesses dias em que você tem força para aprender a palavra de Deus, como nossos irmãos que vieram de Canindé, de São Francisco, lá do outro lado. O pastor Rosiel disse aqui: do Oiapoque ao Chuí. Eu vi os irmãos olhando para a cara do outro assim, o que dizer, de norte ao sul do país. Os irmãos vieram do extremo norte. Então, irmãos, vale a pena, como isso. Eu tive a oportunidade, pastor, como os nossos companheiros também, de ouvir pastor Marinésio, pastor Severino Pedro, Eurico Merenstein, homens que eram homens autênticos, não é? Que trouxeram ensinamentos. Verdadeiramente, não esses, mas muitos que eu tive a oportunidade de ouvir, e antigamente eram homens semi-analfabetos, porém mestres
doutores da palavra. Aleluia. Então a palavra de Deus está à disposição. Naquela época eles não tinham os recursos que nós temos. E tem gente que põe todos esses recursos. Um dia eu cheguei ali no púlpito da igreja, eu estava falando da igreja da minha, tinha lá umas 8 Bíblias. Um dia eu peguei e coloquei as Bíblias no púlpito. Eu disse: sabe o que significa aqui, irmão? Analfabetismo bíblico. Porque um crente que não sabe nem onde está a Bíblia, É verdade. eu quero saber o que ele lê. É o que o pastor falou: não tem condições de defender a sua fundamentação bíblica da doutrina. Meu Deus. Mas Paulo escrevendo a Timóteo diz: persiste em ler. Aleluia. Eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Jean Gerson ali no curso, juntamente com o Benito, né? Deu de hebraico. Nós tivemos ali 3 vezes. 3 vezes. Mas já estou com saudade novamente. E todos os irmãos, nós mostramos aqui a autoria do pastor Jean Gerson. Muito prazer, eu sou você. Aleluia. Tem ali na mesa, né? Então, é de autoria do pastor Jean Gerson de Oliveira. Também tem enciclopédia bíblica, estudo e teologia. Está aqui à disposição. Foi só esses 2 trouxe? São 3 volumes, ele acabou trazendo um só. Tá. Mas é uma obra em 3 volumes. São 3 volumes, mas só tem um aqui, mas lá na mesa tem mais. A obra é completa. Então, os irmãos, enriqueça o seu ministério, aprendendo a palavra de Deus. Eu estava lendo sobre George Miller. George Miller foi intitulado como apóstolo da fé. Leu a Bíblia 200 vezes. George Miller. Segundo a estatística, ele alcançou o estágio de Jesus. Porque Jesus só perdeu um. E a estatística da igreja, da membresia, não era só obreiro só não, da membresia de George Miller, 90% se tornaram mestres. Aleluia. Jesus só perdeu Judas, né? Glória a Deus. Quero agradecer também ao nosso presidente, ao pastor Sérgio Ferrandão, pela oportunidade. Estará seguindo aqui, fazendo os térmicos, para que os irmãos possam, já estão com a alma farta, possam também fartar-se da vida ali do pastor Willis, que então, como um grande anfitrião que é, ele nos recebido aqui em nossa reunião. Meus amados irmãos, quero apresentar o pastor Reginaldo Vieira. Pastor Reginaldo, presidente da Assembleia de Deus, Palavra que Liberta. Também é o nosso líder do Conselho de Capelania. Pastor, ele trabalha no sistema prisional do estado de São Paulo, trabalha ali no presídio do Marreio. E nós estamos, irmãos, elaborando isso para o ano de 2020.